Era sexta-feira à noite em Lisboa, e Renato estava sentado no sofá de sua sala espaçosa com vista para o rio Tejo. Segurava um livro antigo de filosofia, enquanto degustava calmamente uma taça de vinho tinto. O dia havia sido longo no escritório, mas nada o prepararia para a noite que estava prestes a transformar sua vida. De repente, a porta se abriu com força e Helena, sua esposa, entrou com passos firmes. Ela usava um vestido vermelho justo, ousado, que Renato jamais tinha visto. Porém, não era a roupa que chamava mais atenção, mas sim o olhar dela, um misto de ansiedade, desafio e excitação. "Renato, precisamos conversar", disse, cruzando os braços como se tentasse se impor. Ele fechou o livro lentamente e ergueu as sobrancelhas esperando que ela continuasse. "Esta noite eu vou sair, mas não é com minhas amigas", disse ela com firmeza, a voz carregada de uma coragem estranha. "Vou sair com um colega de trabalho, um homem atraente. Quero descobrir se existe algo além da monotonia que temos aqui. Eu sempre sonhei em viver experiências novas e hoje não vou mais me privar disso." Renato permaneceu em silêncio, observando atentamente cada gesto de sua esposa. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma frieza inquietante. Helena, nervosa, insistiu. "Não se trata de amor, Renato. É apenas desejo. Eu te amo, mas quero liberdade." Ele tomou um gole do vinho e respondeu em tom baixo e gélido: "Muito bem. Então, a partir de agora, você já não é mais minha mulher." Helena regalou os olhos. Aquela calma cortante não era a reação que esperava. Helena ficou paralisada diante das palavras de Renato. Ela esperava gritos, lágrimas, talvez até um súbito acesso de ciúmes. Mas o silêncio dele era mais perturbador do que qualquer explosão. Antes que ela pudesse responder, Renato completou: "Você pode sair agora, viver seus desejos, procurar esse colega. Não vou impedir. Mas entenda, hoje o nosso casamento acabou." Ele colocou a taça sobre a mesa de centro, levantou-se e foi até a estante, pegando calmamente outro livro, como se nada tivesse acontecido. Helena, atônita, tentou reverter a situação. "Renato, não seja ridículo. Amanhã conversamos. Você vai se acalmar e tudo vai voltar ao normal." Um sorriso frio se desenhou no rosto dele. "Helena, você não entendeu. Não há amanhã para nós. Não há conversa." As palavras ecoaram na sala silenciosa. O relógio antigo na parede parecia marcar cada segundo como se fosse uma sentença. Helena, sem acreditar, pegou a bolsa e saiu, convencida de que ele estava apenas blefando. Naquela noite, encontrou-se com o tal colega, Adriano, em um bar sofisticado. Eles beberam, dançaram e, entre risos, seguiram para um hotel discreto. Pela primeira vez em anos, Helena se sentia livre. Mas a liberdade tinha um preço que ela ainda não imaginava. Ao amanhecer, acordou ao lado de Adriano e, mesmo sorrindo de satisfação, uma sensação incômoda começou a lhe corroer o peito. E se Renato não estiver blefando? Pensou em silêncio. O retorno para casa foi cheio de dúvidas, mas o choque maior veio ao abrir a porta. A casa estava vazia. Não havia sinal de Renato, nem bilhete, nem recado, nem mensagem. Apenas um silêncio sepulcral. O final de semana passou em um turbilhão de pensamentos para Helena. Ligou inúmeras vezes para Renato, enviou mensagens, mas nenhuma foi respondida. Tentou se convencer de que ele estava apenas ferido, que logo cederia e voltaria para casa. Porém, a ausência dele começava a se tornar insuportável.
Na segunda-feira, ao voltar do trabalho, encontrou a casa exatamente como havia deixado. Silenciosa, fria e sem sinal algum de Renato. O telefone continuava mudo e cada tentativa de contato caía no vazio. Mesmo assim, Helena manteve-se firme em sua ilusão. É só uma fase, repetia para si mesma, ignorando o peso crescente da solidão. Decidiu que não iria parar sua vida. Na sexta-feira seguinte, saiu novamente com Adriano. Beberam, dançaram e terminaram em mais um quarto de hotel. Para ela, aquela era sua nova rotina, um estilo de vida que Renato, mais cedo ou mais tarde, teria que aceitar. Mas algo dentro dela ainda temia o silêncio dele. Era um silêncio planejado, frio, como se Renato tivesse desaparecido não por fraqueza, mas por estratégia. E ela estava certa. Na semana seguinte, Helena recebeu uma visita inesperada no trabalho. Um advogado de aparência rígida entregou-lhe um envelope. Ao abrir, suas mãos tremeram. Era um pedido de divórcio. Dentro havia também uma série de fotos. Ela entrando em bares, chegando a hotéis, rindo ao lado de Adriano. Renato sabia de tudo. Helena ficou sem ar. O mundo pareceu girar. Tentou ligar para ele, mas novamente o silêncio foi a única resposta. Na terça-feira seguinte, o golpe final veio. Ao chegar em casa, Helena encontrou um oficial de justiça à sua espera, parado diante da porta com uma expressão impassível. Ele lhe entregou uma ordem de despejo e uma restrição. Ela tinha apenas 24 horas para deixar o imóvel. "Isso não pode estar certo!" gritou em desespero. "Essa casa também é minha!" O oficial apenas balançou a cabeça. "O imóvel é anterior ao casamento. Você não tem direito legal sobre ele." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Correu pelos cômodos tentando encontrar algo, qualquer vestígio de Renato. Mas tudo que encontrou foram armários esvaziados, gavetas sem nada pessoal dele. Era como se nunca tivesse existido ali. Determinada a resistir, tentou procurar advogados. Ameaçou contestar, mas todos foram categóricos. Não havia nada que pudesse ser feito. A frieza e precisão com que Renato havia preparado tudo era esmagadora. Sem ter para onde ir, Helena acabou hospedando-se em um pequeno apartamento alugado às pressas. O silêncio do lugar a consumia, e cada sombra parecia lembrá-la das escolhas que havia feito. Mas a tempestade ainda não havia terminado. Dias depois, ela recebeu a notícia que mais temia. Renato havia enviado à empresa em que trabalhava todas as provas de sua relação extraconjugal com Adriano. O escândalo caiu como uma bomba. Em menos de uma semana, os dois foram demitidos. Helena agora não tinha mais casa, nem marido, nem emprego. Só restava a solidão e o peso esmagador de sua própria consciência. O tempo passou lentamente para Helena. Cada dia parecia um fardo, um lembrete cruel de tudo que havia perdido. O divórcio foi concluído meses depois, deixando-a apenas com metade dos bens comuns. Nada da casa, nada dos investimentos de Renato que vinham de antes do casamento. A humilhação se espalhou rápido. A família, que antes a admirava, agora a criticava duramente pelas escolhas impensadas. Os amigos se afastaram e até vizinhos passaram a olhá-la com desprezo. Adriano, o homem por quem arriscara tudo, também desapareceu, alegando não querer se envolver em problemas pessoais. Sozinha, Helena mergulhou em arrependimento. Todas as noites se lembrava do momento em que Renato, sereno e firme, decretou o fim do casamento. Agora entendia que aquela calma não era fraqueza, mas sim a força de quem já havia decidido não aceitar mais ser desrespeitado.
Renato, por sua vez, seguiu sua vida em silêncio. Nunca mais respondeu suas ligações, nunca mais lhe dirigiu uma palavra. Ele havia cumprido cada promessa feita naquela noite fatídica. Helena, então, percebeu a verdade amarga. Algumas decisões não têm volta. Ela buscou prazer imediato e perdeu tudo o que realmente importava. Hoje, restam-lhe apenas lembranças e o peso da consciência. A lição é clara: escolhas têm consequências e a traição, por mais tentadora que pareça no momento, cobra um preço alto demais. Helena aprendeu tarde demais que respeito e lealdade são alicerces que, quando destruídos, não podem ser reconstruídos.